Estamos de volta fazendo a cobertura da maior tragédia que o estado de Pernambuco já viveu. Eu converso agora com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Governador, muito obrigado pela sua presença com a gente. Imagino que sejam dias muito difíceis e o senhor arranja tempo para nos receber. Muito obrigado mesmo. Qual é a situação neste momento, governador, em relação especialmente às buscas aos desaparecidos? Onde se concentram essas ações? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos assistem. Nós já temos confirmados 106 óbitos, né, como já foi noticiado, e 10 pessoas ainda estão desaparecidas. Então, nós estamos concentrados agora em 6 pontos, em Jaboatão e no Recife, na busca desses desaparecidos, e nós não vamos medir esforços até encontrarmos todas as pessoas desaparecidas. Isso é um ponto fundamental nesse momento, para que possamos também ir para as outras etapas desse processo, que são etapas também difíceis a serem enfrentadas daqui para frente. Imagino que seja a reconstrução, mas eu pergunto para o senhor, ainda continuando com o número de mortos que o senhor acabou de confirmar, 106 óbitos até agora. Como explicar esse número tão elevado? É o velho roteiro de tragédia, governador? Moradia irregular, falta de fiscalização, chuva, deslizamento. Qual é a responsabilidade do Estado nesse ciclo? Bom, Márcio, numa tragédia como essa, evidentemente que há responsabilidade de todos nós. O poder público tem que assumir, sim, suas responsabilidades. Tivemos uma chuva extraordinária, né? Uma chuva que foi maior do que qualquer média mensal no mês de maio da série histórica. No entanto, há, evidentemente, um desordenamento urbano em várias cidades pernambucanas, brasileiras também, mas no contexto atual de Pernambuco, há uma desordenação, pessoas que moravam em áreas de risco, e essas áreas de risco foram muito afetadas e resultou nessa tragédia, que se concentra basicamente em Recife, em Olinda, Jaboatão e Camaragibe, são 4 cidades da região metropolitana do Recife, e que acende, mais uma vez, um alerta importante da necessidade efetiva de termos políticas públicas que ultrapassem conceitos de governo de curto prazo. Precisa-se pensar efetivamente em estratégias de médio e longo prazo para resolver essa questão de maneira definitiva. A questão da moradia no estado de Pernambuco, no contexto brasileiro, é ineficaz, não chega a todos, não dá condições de vida dignas, e isso precisa ser enfrentado, e tragédias como essa efetivamente têm que ser superadas com trabalho e, acima de tudo, com solidariedade, como nós estamos vendo de todo o Brasil, no caso de Pernambuco. Exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor agora, sobre essa solidariedade chegando de diversos estados. Que ajuda vocês precisam neste momento, governador? Bom, Márcio, a ajuda para as pessoas desabrigadas. Nós temos mais de 6 mil pessoas que estão desabrigadas, que estão em abrigos municipais das prefeituras, são 55 abrigos. Nós temos 41 municípios de alguma forma afetados por essas chuvas, municípios concentrados na região metropolitana do Recife e na Zona da Mata, municípios cerca de 60 a 80 quilômetros de distância do Recife. E 24 municípios decretaram emergência. Então, toda ajuda é bem-vinda, ajuda de materiais de limpeza, materiais alimentícios, gêneros alimentícios, tudo isso é muito bem-vindo para essas pessoas que perderam tudo. Muitas pessoas perderam tudo. Nós estamos concentrando essa questão dos donativos também na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, e os municípios também têm pontos de arrecadação de donativos. E há um esforço também muito grande agora de todos nós, primeiro para restabelecer os serviços de abastecimento de água, né, de luz, de iluminação em muitos pontos que foram atingidos. Também os acessos, isso também está sendo prioridade, a garantia dos acessos seja para a área urbana das cidades, mas também para a zona rural. Muitos distritos que ficam na zona rural tiveram os caminhos afetados. E um trabalho que precisa também, que já está sendo iniciado, que é de remoção de entulhos, né? Muita coisa ficou nesse processo, limpeza de via urbana, limpeza de galerias e drenagem de muitos dos canais, né? Recife e a região metropolitana do Recife fica muitas das cidades abaixo do nível do mar, então essa limpeza dos canais ela é fundamental também para escoamento da água. A gente ainda tem cidades
onde as ruas estão alagadas e que as pessoas ainda não puderam voltar para suas casas em virtude da água ainda estar presente dentro delas. Então, é um esforço agora contínuo do dia a dia que nós vamos precisar fazer. As chuvas ainda persistem, mas chuvas bem mais moderadas em relação ao que nós vimos no último sábado. Então, há uma tendência aí, pelo menos pela meteorologia, que essa semana a gente tem uma condição climática melhor do que foi as chuvas que ocorreram de sexta, sábado e domingo aqui em Pernambuco. Governador, o presidente Jair Bolsonaro e o senhor trocaram farpas depois da visita dele ao estado para ver os estragos. Pergunto se esse é o momento para isso e como é que isso pode atrapalhar a colaboração entre governo federal e Pernambuco para socorrer quem mais precisa nesse momento. Bom, mas primeiro que não houve por parte nossa nenhum tipo de troca de acusações com o governo federal. Pelo contrário, no sábado nós já de imediato solicitamos apoio do Exército Brasileiro e de imediato nós fomos atendidos e quero agradecer ao Exército Brasileiro porque foi muito importante nos resgates às vítimas ocorridos já no início da madrugada do sábado, que se juntaram às nossas forças da Defesa Civil, dos bombeiros, para os resgates imediatos. E os bombeiros têm ajudado, os bombeiros junto com o Exército Brasileiro têm nos ajudado desde então. Estão nas ruas, estão nos municípios nos ajudando. No próprio domingo nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Regional, onde nos foi garantido que o apoio federal aos municípios, seja na questão de cestas básicas, kits de higiene, kits de donativos, kits de limpeza, seriam enviados aos municípios pernambucanos. Eu não fui convidado para a visita do presidente. O presidente chegou em Pernambuco no início da manhã da segunda-feira. Eu estava em evento externo, não tinha recebido comunicação oficial da sua visita. Ele chegou ao Recife, fez um sobrevoo às áreas atingidas, fez uma coletiva e voltou para Brasília. Então, não houve, de minha parte, de parte do governo do Estado, pelo contrário, toda ajuda é bem-vinda e nós vamos procurar o governo federal sempre que for necessário, como nós procuramos, mas o embate vem de uma questão e de um ato político que o presidente fez ao chegar aqui. Então, você não vai ver em nenhum momento frases minhas de agressão ao presidente da República, de alguma objeção à vinda dele a Pernambuco. Pelo contrário, nós estamos trabalhando desde então e vamos continuar trabalhando porque foi uma tragédia muito grande que afetou a vida das pessoas, a vida dos pernambucanos e eu não vou deixar politizar uma tragédia como essa num momento tão difícil que passa o nosso povo. Paulo Câmara, governador de Pernambuco, muito obrigado pela sua entrevista. Boa sorte nos próximos dias aí na recuperação do estado. Até a próxima. Obrigado.